primeiro me odiou a mim. Essa palavra odeia é muito forte em língua portuguesa. Mas ela tenta traduzir uma palavra grega que é muito difícil de traduzir em português, porque indica uma espécie de ódio comparativo. Por exemplo, há um outro versículo em que Jesus diz assim: se alguém não odeia a sua vida por causa de mim, não poderá ganhá-la. Esse ódio não é propriamente o ódio que nós entendemos como contrário da caridade. É uma espécie de detestar em comparação a, ou preterir. Talvez fosse a melhor tradução. É uma palavra um pouco usada por nós. Preferir é o contrário de preterir. Quer dizer, algo que nós desprezamos, que nós menosprezamos diante de outra coisa de maior valor para nós. Então Jesus diz: se o mundo vos pretere, se o mundo se aborrece convosco, é porque primeiro preteriu a mim. E a palavra mundo aqui é a palavra cosmos, que Jesus está falando. Portanto, o que ele está dizendo soa mais ou menos do seguinte modo. É mais ou menos como o que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que o homem natural não entende as coisas que são do Espírito, pois para ele são uma loucura. Ou seja, alguém que vive colado a esse mundo, olha para o Evangelho, olha para a fé, olha para as coisas sobrenaturais com desprezo, com aborrecimento. É como se você estivesse tratando uma pessoa louca, uma pessoa despropositada. Causa um estranhamento, um estranhamento que provoca uma insuportação. Porque de fato é assim, e tem que ser assim. É importante isso, né? A frase de Jesus tem matizes. Primeiro ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Mas ele não está falando em nenhum momento que nós devemos odiar o mundo. Esse ódio do mundo pelos seus discípulos é o efeito colateral do fato de que eles são guiados a partir de uma sabedoria superior que é sobrenatural. Eles estão numa outra perspectiva, não estão na perspectiva meramente natural. Em outras palavras, o Evangelho se choca com o espírito do tempo, sempre. E sempre se chocará com o espírito do tempo. Ele não será uma acomodação da palavra às normas vigentes na sociedade, aos sentimentos que predominam no coração das pessoas. O Evangelho sempre suporá um confronto, alguma contradição. E se o efeito colateral, diante do espírito do mundo, não for um choque, não for um contraste, é porque algo não está indo muito bem com a nossa pregação. Nós estamos querendo agradar os ouvidos dos homens. Estamos querendo afagar o seu ego. Então nós dizemos aquilo que todo mundo quer ouvir, talvez com a intenção de atrair fregueses, pessoas que nos admirem,
que gostem de nós. Por isso Jesus disse: se fosseis do mundo, ou se fosseis homens naturais, homens que seguem apenas a estrutura vigente na terra, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. E a palavra gostaria aqui é a palavra filia mesmo. Ou seja, o mundo teria amizade e se afeiçoaria àquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, no sentido de que, nós estamos no Evangelho de São João, né? Aquele que nasce da carne é carne, ou seja, o homem natural. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se vocês fossem do mundo, ou seja, se vocês proviessem nessa sua vida nova da carne, o mundo seria vossos amigos, mas porque não sois do mundo, porque vocês não provêm da carne, mas vocês provêm do novo nascimento no Espírito, da vida sobrenatural, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, quer dizer, eu os elevei para a vida sobrenatural, o mundo vos pretere, o mundo não consegue ter afeição por vocês, há algo em vocês que os aborrece. Nós precisamos aprender, como discípulos de Cristo, a curtir essa tensão, a entender que ela faz parte da nossa credibilidade enquanto discípulos de Jesus. Quer dizer, um discípulo de Jesus não pode ser alguém que fica o tempo todo se lamentando. Ah, poxa vida, mas a minha família não me entende, a minha sogra não me entende, o meu patrão não me entende, as pessoas do meu trabalho não me entendem, ninguém me entende. Poxa vida, eu queria tanto ser aplaudido pelos outros. É um tipo de carência que os santos não têm. Não consigo imaginar, por exemplo, Santo Antônio, né, pregador do Evangelho, por todos os lugares, pregando para converter as pessoas, para levá-las a Cristo, com aqueles pensamentos: poxa, o que será que a galera lá de Lisboa, de onde eu nasci, será que eles me aceitam? Será que eles gostam de mim? Será que eles... Né? Vou chegar lá, vou voltar para lá para ver o que eles sentem por mim. Não tem sentido. Quer dizer, alguém que é discípulo de Cristo é curado dessa carência. E o seu compromisso com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra, o faz não ter nenhum compromisso com qualquer que seja a ideologia humana, qualquer que seja a opinião vigente dos homens, aquilo que as pessoas acham legal. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês têm que se acostumar e até ficar contentes por causa dos haters. Hoje em dia se fala tanto dos haters, né? Das pessoas que odeiam, no contexto das mídias sociais, que são as pessoas que vêm, que atacam, etc., né? As pessoas que não nos curtem, as pessoas que, pelo contrário, se ofendem, nos ofendem. Jesus está dizendo: olha, quando vocês forem ofendidos, quando vocês falarem de tal modo que isso causar como efeito colateral um choque nas pessoas que vivem submersas em tudo aquilo que, para minha palavra, é pecado, é injustiça, é erro, então vocês têm que ficar contentes, porque isso aconteceu primeiro comigo, e como vocês são meus discípulos, isso vai acontecer também com vocês. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Ou seja, o fato de nós não querermos desagradar Cristo e de nós sermos discípulos de Cristo deve fazer-nos não nos preocuparmos com o que os outros sentem contra nós.
Porque o nosso compromisso é com a palavra, é com Deus. E à medida dessa autenticidade que fará com que a nossa palavra também seja uma reverberação da dele. Por isso ele diz: se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Ou seja, haverá quem siga a pregação. Sempre haverá uma pessoa sensata, uma pessoa lúcida, uma pessoa com bons sentimentos, uma pessoa de boa índole, alguém que terá a inteligência de seguir o Evangelho. Ou seja, nunca nós seremos pessoas que falarão com as paredes, pelo simples fato de que o Deus da palavra é o Deus que criou todas as coisas. O que faz com que haja uma correspondência entre a palavra e a realidade. Ela é a verdadeira explicação da realidade. Cristo é o Logos. Ele é o ponto em que se encaixam todas as coisas. Ele é efetivamente o elemento arquitetônico que permite todas as coisas terem ordem. Ele é o Logos. Se ele é o Logos, se ele é a palavra, se ele é o verbo, se ele é a razão por trás de tudo, então haverá alguém que siga a palavra. Eu não preciso me preocupar com isso. Haverá pessoas que se abrirão, que permitirão que a palavra seja para elas uma lente de encaixe do universo. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Mas sim, haverá aqueles que não aceitarão, que caprichosamente permanecerão ligados à sua própria opinião, à sua própria vontade, e nós temos que olhar para isso com todo o desapego, sem nos preocuparmos demais, sem acharmos que isso é uma tragédia. Não é uma tragédia. Faz parte da realidade. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos conceda a graça de sermos muito equilibrados, muito serenos, muito tranquilos diante daquilo que os homens chamam de perseguição, ou aquilo que eles fazem que é realmente perseguição. Sejamos muito tranquilos diante disso. Isso faz parte da nossa existência e Deus nos protege. Falam mal, criticam, atacam, caluniam, difamam, fazem de tudo, porque ficam loucos diante da verdade, ficam completamente obcecados. Faz parte. A nossa missão é serenamente entender isso como um efeito colateral da verdadeira pregação, percebendo que nós somos a Igreja de Cristo, a Igreja militante. Se nós somos militantes, nós estamos militando necessariamente contra alguma coisa. Não tem como você ser militante a favor só. A militância supõe algum tipo de oposição, não querida por nós, não provocada por nós, mas que surge como efeito necessário de quando nós subimos para o plano sobrenatural. Aquilo transcende a capacidade das pessoas entenderem e elas enlouquecem, ficam completamente perturbadas, porque já não conseguem mais entender na amplidão em que Deus nos colocou. Que o Senhor nos ajude, então nada mais vai nos assustar, nada. Nós não nos assustaremos com nada. Nada nos causará medo, nada tirará o nosso sono, nada tirará a nossa paz. Nós estaremos tranquilos, serenos, com a tranquilidade de quem sabe que os cães ladram, de que a natureza grita, de que os homens
chiam, que eles têm chiliques e que dão seus ataques de pelanca e que fazem as coisas mais absurdas, que é normal, que isso não nos afeta, nem entra no nosso coração. A gente deixa o demônio estribuchar tranquilamente, pode estribuchar, pode gritar, pode dar o seu espetáculo. A minha audiência não terá, não importo com isso. É bobagem, é prova de infantilidade, é prova de falta de sabedoria. Quem apela para essas coisas é porque não tem razão. Que o Senhor nos ajude, e então nós jamais nos intimidaremos por causa dos perseguidores.